Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, a primeira edição dessa terça-feira, e vamos chegar aqui com conteúdo quentíssimo, hein? Um processo na justiça pede que a CBF pague 20 milhões de reais de indenização ao Vasco da Gama por conta daquele gol do Internacional que teve problema no VAR no ano passado, né? Esse processo também pede que a CBF não homologue o rebaixamento do Vasco, né? Que deixe o rebaixamento sub júdice até que tudo seja julgado. Então, teremos aí mais alguns capítulos na justiça e você vai entender aqui tudo desse processo que pode render 20 milhões ao Vasco da Gama, que foi movido por um torcedor, né? Um torcedor do Vasco que entrou na justiça pedindo essa indenização para o clube. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse giro de notícias que começa depois da vinheta, mas antes da vinheta conta aí com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e eu quero saber se você já tem o OneFootball no seu celular. Se você ainda não tem, você tá marcando bobeira, porque no OneFootball você recebe na telinha do seu celular tudo que de melhor acontece no mundo do futebol. E você pode acompanhar também de graça, 0800, o campeonato francês e o campeonato alemão, com imagens, transmissão aí maneiríssima do OneFootball, narração em português, tudo daquele jeitinho e de graça na tela do seu celular. Então, se você ainda não tem o OneFootball, baixe agora, o link está aqui na descrição do vídeo. O OneFootball é um parceirão aqui do canal Machão da Gama e você baixando no link aí da descrição, você dá uma moral também aqui para o canal sem gastar R$1, né? Você ajuda aqui o canal, baixa o OneFootball e dá aquela moral pra gente, beleza? O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, e vamos aqui para a notícia mais importante desse vídeo, né? Uma bomba, que é o processo na justiça que pede essa indenização de 20 milhões de reais para o Vasco da Gama, que a CBF pague para o Vasco da Gama. Informação aqui dada em primeira mão pelo Sport News Mundo de que um novo torcedor entrou com uma ação na justiça na noite da segunda-feira para que o Vasco não seja rebaixado no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, além do pedido para anulação do jogo contra o Internacional, alvo daquele monte de polêmica de arbitragem, né? A história do VAR que não funcionou, aqueles áudios lá que vazaram, enfim, que mostraram que realmente o gol estava em impedimento, mas o gol acabou sendo validado ali numa pressa, né, do pessoal da cabine, falando que foi gol, enfim, uma coisa que ficou muito mal explicada. Então, além do pedido da anulação da partida, nesse processo também tem um pedido aí de uma indenização milionária da Confederação Brasileira de Futebol. O portal Sport News Mundo teve acesso aos detalhes desse novo caso que corre na 2ª Vara Civil da Regional de Jacarepaguá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ. Ao pedido de uma liminar que deve ter decisão ainda nessa terça-feira, ainda hoje, e no pedido dessa liminar está escrito lá, para obrigar a Confederação Brasileira a anular, não homologando o resultado do jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2020, determinando a realização de uma nova partida entre Vasco e Internacional em caráter de urgência. Também é pedido nessa liminar que a CBF abstenha de anotar em seus anais esportivos o rebaixamento do Clube de Regatas Vasco da Gama, devendo constar ali o termo rebaixamento sub júdice, enquanto perdurar os efeitos dessa liminar. Na questão da indenização, que eu acho que é o ponto mais importante até dessa ação, há 3 linhas pedidas nesse processo, com um valor mínimo cobrado de 20 milhões da Confederação Brasileira de Futebol. Primeiramente, há um pedido para declarar a responsabilidade civil da CBF
devendo a mesma ser responsabilizada a indenizar o Vasco por perdas e danos emergentes e lucros cessantes. Outro pedido nessa mesma ação é para a CBF indenizar o Vasco em 10 milhões por danos morais e 10 milhões de indenização à coletividade. Então, a liminar será julgada ainda hoje, né, por esse processo que um torcedor entrou ontem à noite, na segunda-feira à noite. Informação aqui do Esporte News Mundo, e teremos novidade hoje sobre essa liminar. Eu acho, sinceramente, que a chance de uma anulação de partida é praticamente zero. A gente já teve uma liminar parecida, né? Um pedido de liminar parecido, um pedido de outro torcedor do Vasco que foi ali arquivado, não deu em nada. A grande diferença do pedido do outro torcedor para esse torcedor do Vasco é que dessa vez ele pede essa indenização milionária da CBF, né, de 20 milhões por danos morais e outras coisas mais ao Vasco da Gama. Eu acho o seguinte, a história de tentar evitar o rebaixamento, de que o jogo seja anulado, remarcado, etc e tal, acho praticamente impossível que isso aconteça. Mas eu acho sim que em relação à indenização, o próprio Vasco, não só através de um torcedor, acho que o próprio Vasco tinha que correr atrás de uma indenização, porque o Vasco foi sim prejudicado no ano passado no campeonato por conta daquele escândalo do VAR, né? E a gente tem aí alguns exemplos no futebol brasileiro de clubes que foram prejudicados pela CBF e conseguiram indenização. O Icasa é o exemplo mais conhecido, né? O Icasa deixou de conquistar um acesso por conta de um absurdo da CBF e depois, anos depois, né, demorou ali uns 10 anos depois, o Icasa conseguiu uma indenização milionária da CBF. Então, acho que o Vasco tinha que correr sim atrás dessa indenização, e em relação ao rebaixamento, acho que não tem muito o que fazer mesmo. O que aconteceu dentro de campo, o Vasco vai ter que voltar aí dentro de campo. Mas comenta pra mim, quero a sua opinião aqui também sobre essa ação do torcedor. O que você achou dessa movimentação do torcedor? Acho que o torcedor está ali no direito dele, né? Ele se sentiu prejudicado, quer defender a instituição de alguma forma, foi lá, colocou na justiça, está no direito dele. Então acho que não tem muito o que falar do torcedor, né? Está ali em busca do que ele acha que é de direito. Mas quero a sua opinião aqui também sobre isso e sobre essa indenização milionária. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje para trazer mais informações sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!